Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da turma dos jovens, lição de número 3, que tem como tema a autenticidade que leva à prática da palavra, tá? A nossa lição hoje vai falar da prática da palavra, vai falar também como devemos nos comportar com relação à fala, com relação ao ouvir, com relação também aos nossos sentimentos, no caso aqui, sentimentos relacionados à ira. E também ela vai falar sobre o que é religião, qual é a verdadeira religião. Isso tudo com base na carta de Tiago, né, escrita por Tiago, cujo nosso texto bíblico da lição, tá, se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao versículo 27, tá? Vou mostrar aqui nossa capinha, tá legal? Nossa lição. E o nosso texto bíblico, ele diz as seguintes palavras, tá? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então essa é a nossa leitura bíblica, ou o texto bíblico da lição. Nossa lição de hoje, meus irmãos, ela não é tão complexa, né? Não é tão difícil. Eu sempre costumo dizer aqui em nossas aulas gravadas que existem lições que são realmente mais técnicas. Mas como estamos estudando o livro de Tiago, eu falei isso logo na primeira lição, nós teremos lições muito práticas como essa aqui, dessa aula, dessa terceira lição aqui. Porque ele, não que a gente não queira dizer que não tenha questões que possam ser analisadas por uma ótica teológica, etc. Tal, mas é porque de fato a lição ela traz ensinamentos que são realmente claros, só não entende realmente quem não quer. A nossa lição desse domingo ela vai estar dividida em 3 tópicos. Tá? O primeiro tópico vai trabalhar a prontidão para ouvir, tardio para falar e se irar, né? O segundo tópico vai trabalhar ações referentes à palavra de Deus e vai fechar com o terceiro tópico, que vai falar sobre a palavra e a verdadeira religião. Primeiro ponto da lição, antes de mais nada, como eu sempre peço, que você possa nos ajudar, nosso trabalho aqui, compartilhando, curtindo, e também aquele que nos assiste pela primeira vez possa se inscrever no canal. E também comentando, você que é professor da sala dos jovens, que tem uma dúvida, quer fazer alguma pergunta, ou até mesmo um pequeno comentário, fique à vontade aí no canal, é muito importante. Eu sempre digo, é muito importante, porque isso aqui é uma aula, tá? E a aula, professor da escola dominical, ela não pode ser só um momento de trazer conhecimento, despejar conhecimento na sala. Não, aula ela tem que ter o que a gente chama de feedback. Tem que ter aquela conversa professor-aluno, aluno-professor. Tem que ter uma interação, porque todo mundo aprende um com o outro. Como escreve
Na verdade, eles falou isso em um certo... Escreveu também, mas eu estava numa palestra, certa vez, um professor, o professor Marcos Tuller, que é um pedagogo, pastor também, teólogo. Ele fala, né, que tem professores, eles passam a semana toda estudando, aí ele enche aqui a mente de conhecimento, e quando ele chega na sala de aula, ele só quer despejar aquele conhecimento. E aula não é isso. A aula, ela é uma construção. A aula, o professor, ele não vai ensinar o aluno tudo. Ele vai ajudar o aluno a construir o conhecimento. E claro, aí ele vai pontuando, ó, isso aqui está certo, isso aqui precisa melhorar. Então é assim que a gente ensina, é assim que se dá aula. Por isso que a EBD, ela tem trabalhado muito essa questão com os professores a nível de Brasil, a questão dos recursos didáticos, o uso de um quadro, tá? O saber como contar uma história, o uso... Hoje a gente usa muito slides, né? A gente usa muito a questão da internet, da computação, computadores. Então, são coisas que nos ajudam a dar aula, mas a gente precisa do aluno, a resposta, a gente precisa dessa resposta, saber como é que ele está reagindo. Às vezes a gente conta uma história em sala de aula e pensa que está abafando, só que não há nenhum tipo de reação por parte do aluno, tá bom? Então, se você puder estar comentando, até mesmo criticando, não tem problema, tá? Eu sempre digo, é importante o professor receber críticas, até para ele se autoavaliar, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de nos autoavaliar. Diz, olha, professor Silvio, eu achei que essa palavra que o senhor usou, ela não é adequada, eu achei que essa interpretação que o senhor deu para esse versículo não é assim, porque isso. Então, estamos aqui abertos a isso, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro tópico da nossa lição: prontos para ouvir, tardio para falar e se irá. Esse primeiro tópico, ele vai estar dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala sobre prontos para ouvir. O versículo 19 fala: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Nós sabemos, aqui a lição fala, que ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus. Não tem como ser diferente, né, gente? A gente pegar e querer aprender alguma coisa sem ouvir. Tem pessoas que têm extrema dificuldade em aprender porque elas não gostam de ouvir. Tem gente até que a gente está conversando numa roda de mesa, ou em um lugar, em um ambiente, uma lanchonete, uma pizzaria, a gente está conversando, mas ele está falando, ele está interrompendo, ele está atravessando a conversa. Então, primeiro passo, principalmente para quem é jovem, porque o jovem, eu falo porque a lição está sendo direcionada para ele, o jovem, ele tem muita dificuldade em ouvir. Ele sempre está... O mundo do jovem é sempre meio que acelerado. Ele acha que, por ter algumas informações, ele sabe de tudo. Mas a primeira dica, o primeiro conselho que a palavra de Deus dá aqui, e a lição vai falar sobre isso, é o ouvir. Tá? O sábio Salomão, ele disse em Provérbios 18, 13, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Ou seja, é tolice. Você responder uma coisa antes de ouvir, você está realmente criando uma situação de perigo. Porque como é que eu vou responder algo? Como é que eu vou falar algo sem antes ouvir? Perdão pelo balanço aqui. Como é que eu vou responder algo sem antes ouvir? E nesse contexto também podemos acrescentar, meus queridos, o que acontece hoje com as mídias. A gente vê que tem muito o que eles chamam de fake news, onde algumas pessoas vão para a internet, recortam o vídeo e jogam na internet. E aí a gente acaba respondendo, a gente acaba comentando algo sem ouvir o outro lado. Isso cria um problema. Pode ser um tipo de situação onde eu posso aplicar esse texto. A gente vê que tem muito vídeo aí sensacionalistas, vídeos que tem como objetivo ganhar like, ganhar curtidas, ganhar seguidores, mas são vídeos elaborados de forma maldosa, vídeos elaborados de uma forma maligna. E você que está do outro lado assistindo, às vezes não tem esse cuidado de primeiro ouvir como é que, por mais absurdo que seja a imagem, por mais difícil que seja de aceitar, mas se eu quero realmente aprender, eu tenho que ouvir o outro lado,
tá? Aqui é só uma aplicação, claro, que o Tiago não pensou nisso, eu que estou aplicando aqui, tá, gente? A segunda, aí ele vai falar mais, ó, ouvir implica, o que mais ele vai falar aqui? Querer aprender, quem quer ouvir, pode prestar atenção, pessoa, a gente em sala de aula, quando a gente está diante de um grande mestre, de um grande professor, que a gente vai para um curso, a gente vai para um seminário bíblico, vai estar lá o pastor Osiel Gomes, aí você nunca teve aquela oportunidade de assistir ele ao vivo, aí você está lá diante do pastor Osiel, aí todo mundo quer ouvir, porque conhece, sabe que ele tem alguma coisa para dar, tem alguma coisa para ensinar, ou então eu posso estar diante de outros grandes pensadores, Luiz Saião, Vailate, tem muitos grandes, né, pregadores, teólogos, escritores, homens de Deus, mulheres de Deus, então a gente quer ouvir. Então ouvir, como ele fala, por isso que ele fala, é querer aprender. Quem para ouvir é porque de fato quer aprender. É tipo, a gente está em um lugar e aí a gente pergunta, onde é que fica a rua tal? Aí a pessoa vai explicar. Então eu paro para ouvir porque eu quero aprender o que ela vai dizer acerca da rua onde ela se localiza. Segunda coisa que ele fala aqui, ter empatia e compreensão. Ter empatia é elemento essencial para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. Uma pessoa que tem empatia é uma pessoa que é solidária, né, gente? Uma pessoa realmente, sabe, humilde, ela transmite, sabe, paz, ela transmite um bom relacionamento, ela tem uma boa interação social. Então, quem ouve, ele vai transmitir isso. Não, fulano de tal, ele sabe ouvir, né? Fulano de tal sabe a hora certa de falar. Terceiro, que é a letra C, fala ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos livra de muitos dissabores em nossa jornada da vida, tá? Ou seja, é o que eu acabei de falar agora há pouco. Você precisa, ou nós precisamos ouvir antes de falar alguma coisa, de acordo com o Provérbio 18:3. Aqui, responder antes de ouvir é o que, gente? Estultícia e vergonha. Deixa eu ler essa passagem em Provérbios, só que numa outra linguagem, só para sair Provérbios aqui, capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13, não é isso? Não, capítulo 18, versículo 13. Na nova linguagem de hoje, vamos ver que fica até mais claro, ó. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. É isso mesmo. Quem dá a resposta antes de ouvir é uma pessoa tola e vai passar vergonha. É exatamente como está escrito aí na palavra do Senhor. Segundo subtópico, fala, outra característica também aqui que a lição vai trazer é o falar. Tardio para falar. O versículo 19 da carta de Tiago, ele vai dizer as seguintes palavras. Saber tardio em falar. A lição fala, Tiago nos exorta a sermos cuidadosos, a refletir antes de abrir a boca e fazer uso das palavras. Uma coisa, meu povo, está ligado com a outra, né? Provérbios 10:19 fala, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, aquele que realmente para ouvir, até no falar, ele vai ter mais sabedoria, digamos assim. Ele vai ter mais sabedoria na fala. Quem não tem isso, irmão, que é desesperado para falar, que tem pessoas que parecem assim que ela tem que falar, ela tem que botar para fora, ela tem que descarregar, ele sempre comete isso aqui, transgressões, porque a Bíblia fala, na multidão de palavras não falta transgressão. Então, outra dica, né, sobre essa questão aqui, seja uma pessoa tardia para falar. Paulo, eu creio que deve ser Paulo, ele diz na sua carta aos Romanos, se não me falha a memória, Paulo, não lembro agora a passagem, sou muito péssimo, mas tem uma passagem na Bíblia que fala que quando a gente falar que as nossas palavras, elas sejam palavras como se fossem oráculos de Deus, ou seja, até no falar, nós devemos falar como se nós estivéssemos pregando, anunciando a palavra de Deus. Às vezes a gente fala muito, às vezes não, a gente fala muita besteira. Se a gente fosse botar no caderno, seria até interessante essa dinâmica com a turma, você desafiar a turma a um exercício prático, digamos assim. Isso aqui me vem à mente agora. Você pega aqui uma folha de caderno e incentivar eles a anotarem
tudo que for bobo, toda besteira, toda bobagem que eles falaram, tá? Eles anotassem ali na folha durante toda a semana. Bota ali. E no domingo, dava ali a oportunidade para eles compartilhar um pouco dessa experiência. E a gente talvez ficaria assustado. Até nós mesmo, professor. É interessante, a gente tem hora que a gente tem que fazer isso para ver o tanto de besteira que a gente fala nas brincadeiras, nas conversas entre família, na conversa entre amigos, tá? Dentro da igreja, enfim, a gente comete isso constantemente. E por último, ele vai fechar falando que nós devemos ser também tardio em quê? Para se irar. O versículo aqui do 19 fala isso, tardio para se irar. E a ira, meus irmãos, ele fala aqui no versículo 20 sobre a ira, que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus, ou seja, uma pessoa irada, ela não vai produzir a justiça de Deus de maneira nenhuma. E a Bíblia, Tiago, por isso que Tiago, a carta de Tiago, alguns entendem que ela tem uma semelhança com o Sermão do Monte. Ela tem uma semelhança também com os ensinos de Jesus. Porque Jesus falou muito sobre a questão da ira. Ele falou também sobre a questão de nós não retribuir, digamos assim, não retribuir da mesma forma como as pessoas fazem com a gente não deve retribuir. Se alguém me bateu, eu não devo bater na pessoa. Se alguém me prejudicou, eu não devo prejudicar a pessoa. Se alguém me fez mal, eu não devo fazer mal para essa pessoa. Então, os ensinamentos de Jesus são todos na contramão. E Tiago vai falar isso. Seja tardio para irar-se. É bom lembrar que lá em Efésios, tem uma passagem lá em Efésios, capítulo 4, vamos ler aqui, que é muito semelhante a essa daqui. Ó, muito conhecida essa passagem, Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Qual é o versículo aqui? Está até no 26 e o versículo 27. Capítulo 4, versículo 26 e versículo 27. Diz assim, ó. Irai-vos e não pequeis. Observa, tanto Tiago como Paulo eles estão em consonância. Eles estão aqui compartilhando o mesmo pensamento. Porque Tiago está falando, não está dizendo assim, ó. Olha, não é para se irar. E Paulo também está dizendo aqui, olha, não é para se irar. Eles usam termos aonde tem que haver o quê? Equilíbrio. Paulo diz, não irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E Tiago fala no versículo aqui 19, versículo 20, mais a última parte, que nós devemos ser tardio para se irar. Por que ele está falando assim? Porque nós somos seres humanos e é natural que a gente tenha isso. É natural. Só que tanto Tiago como Paulo, ele sabe o resultado dessa ira. Aí alguém vai dizer assim, mas se Deus não se ira? Sim, Deus se ira. Só que não dá para comparar a ira de Deus com a ira humana. A ira de Deus, ela é uma ira que ela está, como é que eu poderia explicar, dentro de um contexto onde engloba até, podemos dizer assim, a natureza do próprio Deus. Ou seja, Deus ele é santo. Ele não busca a santidade, ele é santo, a sua natureza é de santidade. Então é natural que a santidade de Deus se volte contra o que não é santo. É natural, ou seja, não tem como ser diferente. Não adianta. Alguém pensar assim, eu fiz uma coisa errada e aí eu peço perdão para Deus. Deus ele perdoa os nossos pecados. Mas quando eu cometo alguma coisa errada, é certeza que haverá uma consequência. Assim como nessa vida nós temos consequências pelas coisas que nós cometemos, quando a gente faz alguma coisa errada, a mesma coisa no mundo espiritual. Quando nós cometemos alguma coisa errada, o perdão de Deus é certo, Deus nos perdoa. Porém, a consequência ela vem porque a característica de Deus, a característica divina é de santidade. Diferentemente da ira humana, a nossa ira, muitas das vezes, ainda que ela tenha um pouco, digamos, de... não vou nem dizer de verdade, pode dizer assim, uma certa verdade, ainda que eu esteja dentro do meu direito, mas a ira, ela sempre é carregada, sabe, de
elementos negativos. E o ser humano, ele é irado, ele não fica muito pensando em perdoar, não. Ele quer destruir o outro. Ele quer acabar com o outro. Por isso é que Paulo manda controlar. A gente tem que controlar isso. Aí entra também o fruto do Espírito de Gálatas, né? Temperamento, temperança, controle. É preciso ter controle. Tem um desenho na Disney, até do Pato Donald, não, sabe, o Pato Donald é bem estressado, né? Mas isso foi com o Pateta, que é o personagem mais dócil, o personagem assim, mais abestalhado, como a gente costuma dizer, mas tem um desenho dele que não sei se acho que é o Pato Donald mesmo, que o Pato Donald faz um curso e aí pedem para que quando ele estiver com raiva ele conte de 1 até 10 para que ele possa recuperar, né, ali a sua compostura e dominar novamente as suas emoções, porque a ira, gente, não é o caso aqui de nós falar, mas a ira, ela é um momento onde o ser humano ele perde completamente o controle. Veja, toda vez que a gente está irado, que a gente está discutindo com alguém muito irado, está no debate irado, a gente fala bobagem, a gente diz coisa que não é para falar. Na ira tem gente que destrói oportunidades, na ira tem gente que destrói casamentos, na ira tem gente que destrói uma amizade, na ira tem gente que até mata o outro. E depois que esse sentimento negativo ele baixa, a poeira abaixa, aí a pessoa recobra novamente a direção das suas emoções, porque a ira é como se você perdesse ali a direção da tua vida ali. É como se um carro está dirigindo uma ladeira abaixo e de repente aquele carro ele perdeu ali, quebrou ali a direção, ou então faltou freio, o carro começou a descer e você não tem mais controle nenhum. Assim a pessoa é irada. Então, isso é muito perigoso, é por isso que a gente tem que trabalhar isso aí. E a Bíblia chama a atenção, porque não tem ninguém que nos conheça melhor do que o próprio Deus. Isso aqui não é nem questão de você ler um livro de autoajuda, tá? Não estou dizendo aqui que não é importante ler livro de autoajuda, mas isso aqui a própria Bíblia está nos alertando, falando sobre isso, né? Então, esse foi o nosso primeiro tópico, né? Vai aqui para o segundo tópico, fala ações referentes à palavra de Deus. No primeiro tópico, ele fala questões pessoais, a questão da ira, questão do falar, questão do ouvir. Agora ele vai falar sobre a palavra. Como é que eu devo reagir diante disso que eu acabei de ler e ensinar aqui, que isso serve para mim e para você. Primeiro, Tiago, ele alerta que devemos receber a palavra como mandamento. Versículo 21 fala, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Você quer ter sucesso? Você quer ter, de fato, êxito na tua vida? Seja uma pessoa que venha receber a palavra. É interessante que, para isso, Tiago, ele vai usar aqui até uma analogia. Porque aqui tem pessoas, ele fala aqui, nos encoraja a receber com mansidão a palavra, em nós implantado, significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender. Temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo o coração ensinável. Entretanto, apenas ouvir sem praticar é insensatez, é construir utilizando como alicerce a areia. E aí ele vai citar Tiago 1, 23, 24, que diz, como um homem que observa o seu rosto natural no espelho. A pessoa que ouve a palavra, ouve a pregação, vai para a EBD, ela está ouvindo a palavra de Deus e ela não pratica, ele usa essa analogia do espelho. Hoje é mais fácil, a gente vê que a questão da nossa imagem, ela é muito mais bem refletida. Tem espelhos, nós temos, por exemplo, aqui um vídeo que eu estou gravando, eu estou vendo minha imagem aqui, então eu sei exatamente, não vou dizer que é 100%, mas ajuda bastante eu ter uma noção, memorizar como é que é o meu perfil, a minha imagem. Só que nos tempos de Tiago não era assim, tá? Até o livro aqui do N.T. Wright, nas suas cartas para todos, tá? Ele, nesse capítulo aqui, ele vai dizer que naquela época as pessoas tinham mais dificuldade, até porque não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. E nem todo mundo também tinha espelho. E Paulo também vai falar uma passagem nessas cartas, que às vezes a gente olha a imagem meio que embaçada, porque os espelhos de antigamente, eles não eram tão polidos, eles não eram tão nítidos a imagem como é hoje. Então, por todas essas dificuldades, então a pessoa praticamente ela tinha uma dificuldade
de memorizar a sua própria imagem. Por isso que Tiago vai falar isso, né? Bem aqui no versículo 23 e 24 ele fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. E é como o N.T. Wright vai falar aqui no livro. Às vezes a gente está ali ouvindo a palavra de Deus, ela faz todo assim, não, rapaz, isso é verdade, eu preciso realmente mudar, aí eu preciso melhorar, eu preciso orar, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso congregar mais, eu preciso ser mais ativo, deixar de ser um crente nominal e ser um crente mais ativo. Naquele momento, é como se você estivesse vendo a sua imagem, mas depois que você sai da frente do espelho, você já esqueceu. Tem gente que depois de sair do culto, o pastor falou, o pregador falou sobre santificação nos lábios, santificação na língua. Ele concordou com o pastor, ele realmente aceita que aquilo ali é verdade, mas não é que ele sai do culto, que ele vai para a pizzaria reunido com o jovem, ele começa a contar piadas imorais, começa a falar mal do outro, começa, enfim, a cometer os pecados da língua com a própria boca. Ou seja, se cumpriu o que está em Tiago, do capítulo 1, versículo 22, ele olhou sua imagem, mas logo depois já voltou a esquecer de como ela era. Então esse é o nosso primeiro subtópico. O segundo diz receber e praticar a palavra. Ou seja, isso aqui, irmãos, é o beabá, né? Isso aqui é um beabá, a gente sabe que é importante. A gente não só, acabou de falar aqui, versículo 22, ele fala assim, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Não tem sentido, eu não vou nem precisar nem explicar isso aqui. A palavra de Deus, ela não é mágica, ela não é uma coisa mágica. Ela é como eu costumo dizer, a gente, para ter efeito da palavra de Deus, precisamos não só ouvir, mas também praticar para que ela possa dar certo. Terceiro subido fala receber a palavra e obedecer. E essa prática, ela só vai ser percebida na obediência. Caso contrário, não tem nenhum sentido. E ele vai citar aqui o Salmo 1. Salmo 1 é um exemplo de bênção, né, para a vida daqueles que praticam a palavra do Senhor. O Salmo 1, eu gosto muito desse salmo, ele fala muito no meu coração. Eu sempre, às vezes eu oro a Deus e peço para Deus me ajudar a viver esse salmo. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu nem vou ler essa parte, eu quero ler aqui o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Né? O versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, e medita de dia e de noite. Olha as bênçãos daquele que medita, aquele que tem prazer na lei. Ele é como uma árvore, imagina só, uma árvore está plantada ali junto a ribeiro, aí ele vai falar que o fruto dá na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bênção, né? Então esse é o nosso segundo tópico, meus irmãos. Para fechar a lição, nós temos aqui o terceiro tópico, a palavra e a verdadeira religião. Muito se discute hoje em dia sobre esse tema religião. O pessoal fala, por isso é que eu não gosto de religião. É por isso que eu eu acho que a religião ela prejudica. Alguns dizem, né, que a religião ela destrói, que a religião escraviza, que a religião ela rouba a capacidade de pensamento, a capacidade, sabe, das pessoas poder se expressar. E a gente sabe que não é bem isso, tá bom? Tem muita verdade no que algumas pessoas falam sobre a religião, mas também tem muita mentira, né? Tem muita mentira. Então, por isso é que Tiago aqui, ele vai falar que a religião verdadeira, você quer entender o que é religião? A religião verdadeira é aquela religião que, primeiro, vai falar que é pura e imaculada. Tá? O que é a religião pura e imaculada? A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras. Ou seja, Tiago vai resumir que se você quer, de fato, praticar a religião verdadeira, você tem que ajudar o próximo. É isso. Porque não adianta eu participar de uma religião, como o próprio cristiano fala, que fala de amor, fala de ajudar o próximo, sabe? Fala de eu ter paciência com o próximo, fala de eu visitar o órfão, visitar a viúva. Uma religião que fala de abraçar, uma religião que fala de amor.
e não praticar isso, gente. Não tem, por isso que Tiago, ele vai bater nessa tecla. Ele vai explicar isso que não tem sentido. Voltando agora a pouco, é como eu estar na igreja e aí cria-se um projeto. O pastor lança um projeto para a igreja. Olha, irmão, nós vamos criar aqui um projeto para ajudar, pelo menos uma vez na rua, a dar, por exemplo, sopão para as pessoas morando na rua. E aí, é por causa disso, é porque tem muita gente que passa fome, é porque muita gente não tem um prato de comer, por isso. Então, aí o pastor vai, prega e leva isso para a igreja ela até concorda, é isso mesmo, pastor, a gente tem que ajudar. Mas aí no dia que o pastor falou no projeto também que a gente tem que contribuir para ajudar no sopão, aí eu não tenho, alguns não sabem, não, às vezes não é nem questão de dinheiro, o pastor pergunta, quem pode ir com a gente, quem pode fazer ali o trabalho conosco, aí a pessoa nem liga, não, eu tenho que fazer, eu tenho uma saída, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho um casamento para ir. Então as pessoas elas vão colocar inúmeras situações para não executar. Então isso é falsa religião, isso é uma falsa religião, é uma religião realmente não praticável, é uma religião nominal, uma religião morta. E é sobre isso que Tiago ele está batendo, que ele está trabalhando. Então, a verdadeira religião, que é pura, tá? Que é imaculada, o que é imaculado? Que não tem dolo, que não tem erro, tá? Que não tem nenhuma mancha, que é perfeita, é essa. E é por isso, meus amigos, aí aqui é um caso interessante, nós que somos o povo da fé, que pregamos a fé, muitas das vezes a gente sabe disso, a gente deixa a desejar quando a gente deixa de praticar essas questões, tá? E por isso é que algumas outras religiões que trabalham a salvação por obras, elas acabam ganhando mais espaço, tá bom? E isso é notório, a gente sabe que é verdade. Então, fica aí essa meditação. E nem tudo que você fala aí que a religião comum tem uma frase, muitos citam aí uma frase comunista, né? Que diz que a religião é o ópio, ou seja, é uma droga. Isso não é bem assim não, tá? É preciso pontuar, é preciso separar as coisas aqui para não cometer os erros. E por último, para fechar nossa lição, nós temos que ter o quê? Uma vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem a mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos. Bem aqui, ó. Ele fala versículo 26 e o versículo 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, não adianta também, que Tiago está falando sobre religião. Você que nos critica, por exemplo, sobre que nós somos falsos crentes, falsos religiosos, observe o que é que o próprio Tiago está falando. Às vezes a pessoa pega só uma parte do texto, mas o texto é claro, de fato, você tem razão. Tem que visitar o órfão, tem que visitar as viúvas, ajudar mesmo, nós temos que ajudar, mas também Tiago ele cobra uma postura. Que postura é essa? Guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, manter-se santo, manter-se livre de toda essa imundícia que está aí, tá bom? O problema é que, para resumir, meus irmãos, isso aqui é um assunto muito sério, é que nós muitas das vezes nos apegamos também só com a última parte do versículo, quando a gente quer falar sobre o que está errado e o que não, e o que está certo. E a gente lança muito as questões morais e se esquece das questões práticas do texto bíblico. Tá bom, meu? Então essa é a nossa lição da turma dos jovens. Eu acredito que você não vai ter maiores dificuldades dessa aula. É uma aula, como eu falei, bem prática, bem simples, mas com grandes lições para a nossa vida, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.